Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico para mais um vídeo da série Para Pensar a Soberania de Deus e o Mal. Os vídeos que nós estamos preparando para você são reflexões em diálogo com a obra de William Fitch, Deus e o Mal, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, da cidade de São Paulo. E isto aconteceu no ano de 1984. Seja bem-vindo ao canal e se você gostar do vídeo, se inscreva e compartilhe este vídeo com outras pessoas do seu relacionamento. O assunto de hoje continua em relação ao vídeo anterior, justamente para dedicar tempo, um pouco mais de tempo, a uma parábola que Jesus Cristo contou, pela qual ele descreve a agência do mal. Como é que o mal surge? Então está aí o texto. Eu quero convidar você para acompanhar a leitura. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Esse texto está em Mateus 13, de 24 a 30. Observem a explicação que Jesus Cristo dá para a parábola que ele mesmo contou. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta explicação está em Mateus 13, 36 a 43. Como você pode observar, o propósito desta parábola é denunciar a existência de um inimigo que a todo instante insiste em tentar prejudicar a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo. Quando os apóstolos trataram a respeito do inimigo, é claro que eles reconheceram a existência de Satanás, do diabo, e nenhum deles, todavia, foi muito longe para tentar explicar de onde Satanás veio.
nós encontramos muito poucas referências, e estas referências estão aí. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz: Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. A outra referência que se tem no Novo Testamento é de Judas, capítulo 1, verso 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Você pode observar que nestas duas referências há um momento em que os anjos, criaturas que Deus criou do mundo espiritual, pecaram, não guardaram o seu estado original. Mas há uma referência que o apóstolo Paulo usa quando fala da preparação, da qualificação dos presbíteros da igreja, dos episcopos, dos bispos da igreja, que dão a ideia do que teria sido a motivação para a queda do próprio diabo, de Satanás, de Lúcifer. O texto diz que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Existe a possibilidade, sim, de que o que aconteceu com o diabo é que ele foi criado bom, ele foi criado em estado de santidade, todavia o seu coração se encheu de orgulho e ele acabou sendo, então, condenado a se distanciar de Deus e se tornou inimigo de Deus. Nós temos duas passagens no Antigo Testamento que, embora não se refiram ao diabo, podem lançar luzes a respeito desta situação do diabo, em que ele estava numa condição de santidade, de pureza, todavia o seu coração, por conta do arbítrio que tinha, desejou a semelhança de Deus, ou ser igual a Deus, e por isso concorrer com o seu Criador. Vejamos, na profecia de Isaías a respeito do rei da Babilônia, nós encontramos esta referência. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Ainda que esta profecia se refira diretamente ao rei da Babilônia, nós podemos supor ou pressupor que, assim como Deus rejeita o soberbo em qualquer situação, terá rejeitado também o anjo que resolveu pensar em ser semelhante ao Altíssimo. A segunda profecia do Antigo Testamento está em Ezequiel, no capítulo 28, e se refere ao príncipe de Tiro. E eu selecionei algumas partes dos versículos 12 a 17 deste capítulo, dizendo assim: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso,
eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Observe então que, ainda que se refira ao príncipe de Tiro, Deus se refere a esta pessoa como modelo de perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, que todavia se orgulha da sua formosura, da sua sabedoria, da sua competência, e por conta disso deseja o lugar de Deus. É assim que nós podemos então identificar como é que Satanás veio a existir. Por sua livre escolha e exclusiva responsabilidade, ele resolveu ir contra a santidade de Deus, querendo usurpar o seu lugar. Mas qual é a obra que esta criatura pratica? À luz da parábola, nós temos uma fala de William Fitch que é muito importante nesse momento. O nosso Senhor, diz ele, prossegue falando das obras do maligno. Ele semeou o joio no meio do trigo. Mateus 13, 25. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. Portanto, está identificado aí que o inimigo do Senhor é o diabo. Ora, muitas vezes se tem observado que há grande semelhança entre o joio e a boa semente, enquanto ambos estão nas folhas. Só são distinguíveis quando se forma a espiga e, neste sentido, eles cumprem literalmente as palavras do Senhor: por seus frutos os conhecereis. Nós conseguimos identificar uma pessoa que está cheia da maldade do diabo quando ela, de fato, menospreza a Jesus Cristo, quando ela despreza o senhorio de Jesus Cristo na sua vida e quando ela se entrega a qualquer prática que ofenda a Deus sem medir as consequências. O apóstolo Paulo mostra como é a obra do inimigo. Ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Dá para perceber, então, que a obra do inimigo em relação ao evangelho é cegar o entendimento dos descrentes. As pessoas não têm percepção da fé evangélica, da fé cristã. Um segundo texto do apóstolo Paulo vai nos mostrar também a obra do inimigo por meio desta descrição da libertação que Deus faz. Ele, Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e aí está o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Dá para perceber que o conceito de salvação aqui abrange tanto o livramento da condenação eterna por sermos pecadores, quanto o deixarmos de andar segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se no primeiro texto nós temos a ideia de que este inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, aqui nós temos a ideia de que ele atua nos filhos da desobediência e ele então faz com que eles andem segundo o curso deste mundo, segundo a sua própria iniciativa e segundo a sua natureza pecaminosa, que é desde o nascimento até a morte.
Então, até quando esse inimigo terá poder sobre a humanidade e tentará os salvos de Deus? De novo, nós temos uma expressão do Fichte, do autor Fichte, que diz assim: um dia de colheita vem. É o que o nosso Salvador diz. E ele é sumamente explícito quando interpreta a parábola. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Noutro lugar, ele fala deste mesmo desenlace do mal. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E Fichte comenta: haverá fim para o poder do inimigo, o maligno. Hoje ele ruge ao redor de nós como um leão, mas sabe que seu tempo é curto. Tempo virá em que os dias da colheita chegarão, todas as coisas que causam ofensa e que produzem iniquidade serão expulsas, e o próprio Satanás será lançado dentro do que a Bíblia chama de fornalha acesa. Acontecerá isso porque Deus é soberano. Afinal de contas, nós estamos olhando para Deus como o Criador e o inimigo como a criatura que se rebela contra ele, que odeia a Deus e que odeia a todo e qualquer que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A pergunta que fica é: pode-se vencer este inimigo? De novo, Fichte nos responde, dizendo: mesmo nos dias do inimigo, o maligno, os justos podem crescer na graça. O texto da parábola, da explicação da parábola, é este: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:43. Este é o milagre da graça soberana. Os santos perseveram até o fim. O segredo da perseverança dos santos é, evidentemente, a perseverança do seu Senhor com eles e neles. Ele não os deixará cair, não deixará vacilar o teu pé, é o que diz o Salmo 121, verso 3. Observe nesta tela que Fichte faz a afirmação de que se as pessoas que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador permanecem, não é pelo poder que elas mesmas têm sobre o inimigo. É o poder que Deus tem sobre o inimigo e aquilo que ele está preparando para realizar na existência desse inimigo e de seus anjos caídos. Todavia, fica claro para cada um de nós que é Deus quem faz com que as pessoas permaneçam perseverantes até o fim de suas vidas e cheias de esperança em relação ao futuro. Uma última coisa que nós vemos é, então, que Deus os preserva e os guarda e jamais permite que sejam tentados acima do que possam suportar. Pode ser que ele permita que o inimigo, o maligno, os prove e às vezes tente-os de maneiras muito duras. Ele pode permitir que Satanás nos esbofeteie, como Paulo foi esbofeteado pelo espinho na carne. Todavia, através disso tudo, a sua graça será suficiente e, por sua grande misericórdia, seremos impedidos de cair. Os justos sabem que toda a sua justiça vem do seu Senhor, daí nele confiam. A sua voz obedecem. E a Escritura diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Isso está em Tiago 4,7. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4,27. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11. A boa semente, isto é, os filhos do reino, ouvem a voz do seu mestre e lhe obedecem com prazer. Nele estão seguros, salvos com salvação sempiterna, de modo que por meio dele a semente da palavra salvadora pode ser espalhada em sua geração. Assim eles crescem na graça e na justiça dia após dia. Você pode então observar que na explicação que Jesus Cristo deu a respeito da parábola, nós encontramos a descrição do inimigo como sendo o diabo. Todos aqueles que odeiam ou são indiferentes a Deus estão contaminados por sua atividade na vida deles. Todos aqueles que estão conscientes de que são pecadores e precisam do perdão de Deus para a sua salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, estão conscientes da sua existência e sabem que podem ser tentados, provocados, podem sofrer inclusive nas mãos do diabo, mas não podem ser vencidos pelo diabo. Desta maneira, então, o trabalho do diabo, o esforço do diabo, será recompensado com o lago de fogo e enxofre, e ele sabe muito bem disso. Deus é soberano sobre todas estas coisas e nós continuaremos a conversar sobre este assunto, Deus e o mal, no próximo vídeo. Até lá!